Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Êxodo, capítulo 29. A ordenação dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés, a fim de separar Arão e seus filhos como sacerdote para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneirinhos sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim. Quando você fizer o sacrifício do touro novo e o dos 2 carneirinhos, traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vistarão com suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepele, o peitoral, o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nele a placa sagrada, em que estão gravadas as palavras, separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnicas nele. Põe faixas em volta da sua cintura e a mitra na sua cabeça. E assim que você consagrar Arão e os seus filhos, eles e seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdote. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e seus filhos porão a mão na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins, a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro, as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Depois pegue um dos carneiros e Arão e seus filhos porão a mão na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, leve os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar, como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue outro carneiro e Arão e seus filhos porão a mão na cabeça dele. Mate esse carneiro e põe uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos. Também põe o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco de sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão e suas roupas, e os seus filhos e as roupas dele. Então ele e seus filhos e as roupas de todos eles estarão preparados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação do sacerdote. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, dos rins com gordura que os cobre a coxa direita, da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim. Pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães na mão de Arão e de seus filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois pegue os pães de suas mãos e queime em cima do altar, como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim, como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia da ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim, como oferta especial, e deverão ser dados para o sacerdote. As ofertas de paz do israelita serão feitas assim, para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem ao sacerdote. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote, Arão e suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar roupas 7 dias.
A carne do carneiro usada na ordenação de Arão e dos seus filhos deverão ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com pão, que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias cerimônias para ordenar Arão e seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício, para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. As ofertas e todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneiros de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneiro, ofereça 1 quilo de farinha de trigo. Misture com 1 litro de azeite e com oferta derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneiro e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. Essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu encontrei com meu povo, eu falarei com você. Ali me encontrarei com meu povo de Israel. A minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com a tenda e o altar. Fique santo e separarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdote. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Êxodo, capítulo 30. O altar de queimar incenso. O Senhor Deus disse a Moisés: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidas de ouro puro, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da Arca da Aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele que deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar não ofereça incenso comum, nem animais nem cereais, e não derrame ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação no altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado, para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. O imposto para a tenda da presença de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: quando você fizer contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata
e usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será pagamento pela vida do israelita. Eu lembrarei de protegê-lo. A pia de bronze. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e põe água dentro dela. Arão e seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés, antes de entrar na tenda ou antes de chegarem perto do altar, para apresentar a oferta de alimento. Assim, eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés, para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre, por eles e pelos seus descendentes. O azeite de ungir. O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 kg de mirra líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cana cheirosa e 6 kg de cássia. Tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, da arca da aliança, a mesa e todo esse equipamento, o candelabro, seus equipamentos, o altar de queimar incenso, o altar de queimar oferta, junto com todos o seu equipamento, a pia com seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas e elas ficarão completamente santas, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerão por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele os separarão para me servirem como sacerdote. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote, e vocês deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado, e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em que não for sacerdote deverá ser expulso do meio do seu povo. O incenso sagrado. E o Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro, e ponha sal a fim de conservá-los puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem firme. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloquei diante da arca da aliança. Considere esse incenso como uma coisa sagrada. Quando fizer incenso para vocês mesmos, não use a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada, dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do povo.